De volta com o Band Cidade e agora é hora de entrevista. Eu recebo aqui no estúdio o jornalista e escritor Fernando Agussoli, ele que escreveu um livro sobre como lidar com Alzheimer. Fernando Agussoli, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Fernando, a sua relação com Alzheimer começou ao descobrir que sua avó tinha Alzheimer. E aí, qual foi a sua reação e como desencadeou essa vontade de expressar até para as pessoas a relação de como estar com alguém que sofre de Alzheimer? Tudo foi acontecendo de uma forma acidental, inclusive o diagnóstico da minha avó. A gente não buscava um diagnóstico de Alzheimer, de uma demência. Na verdade, a minha avó estava tonta, ela tinha náuseas, dores de cabeça. A gente foi investigar isso e, pipocando de consultório em consultório, a gente descobriu que ela estava tomando todos os remédios dela errado. E isso gerava, claro, todo esse desequilíbrio e ela acabou ficando desorientada, acabou tendo náuseas e tudo mais. E nós descobrimos a partir daí, eliminando várias outras hipóteses, o Alzheimer. Então foi, na verdade, algo acidental. E dali, outros acidentes de percurso acabaram me levando para esse caminho. Eu acabei estudando bastante a doença para poder ajudar a minha avó. Não como eu gostaria, que seria uma cura, mas eu não podia, não tinha acesso a isso. Não existe ainda a cura do Alzheimer. Mas eu pude facilitar a vida dela. E esse foi o meu objetivo durante o seu tempo em vida. E hoje meu objetivo é facilitar a vida de outras famílias que enfrentam Alzheimer. Agora, Fernando Agussoli, quando se descobre o diagnóstico, quando se sabe do diagnóstico de Alzheimer, é um sofrimento, claro, para o paciente, mas também para a pessoa que está acompanhando aquele paciente. Como reage? Como foi a sua reação e como você inverteu esse papel, e você sempre relata no seu livro que você começou a se divertir com isso. Como é que foi essa transição do sofrimento para a diversão? O paciente até não sofre tanto, porque normalmente o diagnóstico do Alzheimer ele surge em uma fase intermediária já da doença. É muito difícil diagnosticar nessa fase inicial, porque existe ainda a cultura da caduquice. Se interpreta boa parte desses sintomas como esquecimento, desorientação, algumas alterações de comportamento na velhice, se interpreta como o processo natural do envelhecimento. Então a gente não busca um diagnóstico. E já numa fase intermediária, o paciente muitas vezes não consegue assimilar esse diagnóstico. Quem sofre é a família. É uma doença familiar. Todos estão adoecendo juntos. Então alguém precisa descobrir como sair desse ciclo vicioso para que nem todos desenvolvam uma depressão e outras patologias. Quando eu migrei desse momento de sofrer com o diagnóstico, de negar o diagnóstico para aceitar a doença e partir para estratégias possíveis, foi quando eu passei a realmente aceitar o Alzheimer. Foi com o momento de maior sofrimento dentro da doença, quando a avó olhou para mim e perguntou se tinha netos. Dali em diante eu vi que realmente não estava envelhecendo, a minha avó não estava passando pelo que se conhecia de caduquice, que era uma normalidade dentro da velhice. Não, a minha avó tinha um diagnóstico complexo e por conta disso ela esqueceu da pessoa que ela mais amava, como ela costumava dizer, que era o neto. Então eu tive que olhar para dentro de mim e dizer, ok, a minha avó tem Alzheimer, o que eu posso fazer para que a vida dela seja um pouco melhor do que poderia e do que todo esse conteúdo negativo me diz que será. E foi aí que o bom humor entrou na nossa vida. E o que foi que você fez para tornar isso mais saudável, não tão sofrido? Quais foram as estratégias que você usou? Um dos exemplos, que é uma dica que eu sempre deixo para os familiares e também para os profissionais de saúde, é a mentira terapêutica. Mentir para quem a gente ama é um trabalho muito difícil. A gente pensa, quando a gente não vive essa situação, os meus amigos, eles imaginavam, você só tu dizer para tua avó tal coisa. Mas tu chega na frente da tua avó para dizer tal coisa, é como se tu arrancasse a dignidade dela. A gente não consegue fazer isso com maior facilidade. Até o momento em que tu percebe que a verdade, muitas vezes, dentro desse contexto, afere mais do que a mentira. Muitas vezes a gente vai ter que flexibilizar isso para entender de fato que falar a verdade os faz mal. Dizer para ela 40 vezes por dia que a mãe dela morreu faz ela reviver o luto todos os dias, várias vezes. Até um ponto em que eu percebi que eu não precisava chorar junto com ela, com a cabeça tranquila de missão cumprida. Não, eu podia dizer para ela, não, tua mãe já vem daqui a pouco. Mas é mesmo? Sim, não, daqui a pouco a tua mãe está aqui. Mas, nossa, coisa boa. E ela ficava feliz. Então eu tinha que fazer a minha avó imaginar que era feliz, porque ela não mais sabia disso. Fernando, e por que levar essa sua relação, esse seu sofrimento e depois essa dor mais suave, digamos assim, para as pessoas? Você começou a relatar pelas redes sociais, depois você escreveu um livro, você tem um canal no YouTube. Como foi que você teve essa ideia de expor e por quê? Porque os meus amigos, é claro, por ser uma doença degenerativa, as dificuldades
Então, a minha mãe começou a entrar em depressão cuidando da minha avó, porque é a imagem que os filhos têm dos pais, né, que são aquelas fortalezas, e nesse momento a fortaleza desmoronava, e eu passei a ficar mais tempo com a minha avó. Eu disse para a mãe, eu vou cuidar mais tempo da avó, é um projeto que eu quero para a minha vida, e eu consegui fazer isso de uma forma mais tranquila. E aquilo me impactou de uma forma tão grande, saber que eu podia modificar o dia a dia da minha avó e fazê-la imaginar a felicidade, que eu criei um canal na internet para poder passar um pouco desse nosso dia a dia, mostrar que eu não estava sofrendo em depressão todos os dias com Alzheimer da minha avó e fazendo ela sofrer também. Na verdade, eu puxei ela para viver uma aventura com um rapaz que abdicou totalmente da realidade, como eu entrei de cabeça no mundo dela e isso nos fez um bem enorme e eu queria compartilhar com os outros, até para mostrar para os meus amigos que eu não estava morrendo em depressão em casa. Eu estava de fato vivendo algo que eu queria e que eu gostaria. E aquilo de 30 amigos que eu coloquei na página acabaram virando 120 mil pessoas que eu considero parte da minha família. Fernando, e depois de tudo que você viveu com a sua avó e agora esse novo momento de palestrante, de escritor, qual é a principal mensagem que você tenta levar? Inclusive você vai estar palestrando amanhã no evento da Cuidare BR aqui em Natal. Qual é a principal mensagem que você tenta levar para os cuidadores e para as pessoas que têm familiares com Alzheimer? O Alzheimer hoje é uma realidade. A gente pode ensinar algumas formas de tentar evitar essa realidade na nossa própria velhice, mas o Alzheimer será cada vez mais uma realidade na vida do brasileiro e das pessoas em geral no mundo inteiro. Conforme se envelhece mais, nós estamos mais à mercê desse tipo de doença. Agora, o que eu acho importante realmente a gente falar é que nós devemos olhar no nosso entorno. Quem que nós estamos esquecendo ainda em vida? Porque essas pessoas que nós estamos cativando vão cuidar, caso nós precisássemos um dia, elas estarão ao nosso lado. Fernando Agussoli, e o livro? Onde as pessoas podem... O evento que você vai fazer amanhã é um evento fechado da Cuidare BR, mas como é que as pessoas podem encontrar o livro? As pessoas podem encontrar o Quem Eu ou o Vovô é um Super-Herói, que é o meu livro infantil sobre Alzheimer, em qualquer livraria ou até mais fácil pelo site das livrarias, Saraiva, Cultura, FENAC, Travessa, tranquilamente eles encontram. Fernando Agussoli, escritor, jornalista, alegria recebê-lo aqui. Muito obrigada. Obrigado. Sucesso no evento de amanhã. Boa noite. Boa noite. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. A sua companhia agora é o Jornal da Band. A gente volta a se encontrar amanhã. A você, uma ótima noite.